Olá! Hoje vamos falar sobre a amamentação. O ato de amamentar é natural, mas nem sempre instintivo ou fácil. Por isso, ter apoio de um profissional da saúde é essencial. A consultoria em amamentação é um serviço que tem feito a diferença na vida de muitas famílias. Para essa conversa, recebemos duas especialistas, enfermeiras, consultoras em amamentação e mestrandas do Programa de Pós-Graduação em Saúde Materno-Infantil aqui da UFN, Tainá Guerra e Sandra Furini. Sejam bem-vindas. Olá. Olá, obrigada. Obrigada. Então, para nós iniciarmos, eu gostaria que vocês nos falassem o que é um consultor de amamentação, né? Qual a importância da consultoria de amamentação. O consultor em amamentação é aquela pessoa que vai realizar um atendimento diferenciado, né? Vai ser exclusivo para aquela família, para aquela mãe, para aquele bebê. Isso inclui, então, toda a família, às vezes, dependendo de quem... Esse trabalho, essa vontade de ser atendida por uma consultora em amamentação tem que partir da mãe, não partir de outra pessoa, porque é a mãe que precisa se inteirar deste momento, da questão da amamentação depois para executar com o seu filho, né? Perfeito. E ela complementa, né, a consultoria, ela complementa os demais acompanhamentos, ou acompanhamento de puericultura, ou acompanhamento do pós-parto dessa mulher, né, porque ela é uma consulta relativamente grande, né, em torno de 1h30, 2 horas cada consulta, e é focada na amamentação. Então, eu vou saber, né, se esse bebê está ganhando peso ou não, se essa mulher está sentindo dor ou não, mas é focada no ato de amamentar. Perfeito. A amamentação, frequentemente, ela é planejada, né, pela mulher ou pela família ainda na gestação. Mas depois que o bebê nasce, aí começam a surgir as dificuldades, os desafios da amamentação. Como que vocês veem? Quais são os principais desafios que fazem com que as mulheres, as famílias busquem uma consultoria? Um dos desafios é a questão da dor na mama, no momento que o bebê inicia a mamada, né? Outra questão, às vezes, é sonolento ao seio, ou de que ele chora demais, ou que a mãe pega para trazer para o peito para ele mamar, ele começa a empurrar e começa a chorar demais, e aí se joga para trás, daí a mãe acha que é cólica. Muitas vezes elas vêm com esse relato, o bebê tem muita cólica e na verdade o que ele tem é fome, pelo fato de que ele não está conseguindo extrair esse leite da mama, né? Ele vai fazer a transferência do leite da mama para a boquinha do bebê, né? Perfeito. E isso também traz às vezes, dúvida para a mãe quando elas têm um mamilo invertido ou elas têm um mamilo pequeno. E aí já vem todas aquelas questões assim, você não vai conseguir amamentar, né? Que as outras pessoas dizem. Isso. E aí, assim, a questão do choro do bebê, elas se assustam porque elas, anteriormente ao parto, elas não buscaram conversar com profissionais que entendem sobre a amamentação, né? Porque, na verdade, o choro do bebê é uma forma do bebê se comunicar com a mãe. Ele está chorando para comunicar algo, mas a mãe não sabe disso. Está aprendendo. Ela está aprendendo também junto com o bebê. E aí que entra a consultora em amamentação. Que aí a gente entra para dizer para elas, está tudo certo, mãe. Você está fazendo tudo certo. Porque elas trazem muito isso de pensar que, eu não estou sabendo cuidar do meu bebê. Por que quando a avó pega, ele para de chorar? Quando eu pego, ele começa a chorar. Então, vem para elas essa ligação que elas fazem, né? Então, tu está nos dizendo que o choro nem sempre é algo negativo. Nem é a sempre. forma dele se comunicar com o mundo
e que os pais estão passando por esse processo de aprendizado também. Né? Isso. Na maioria das vezes, o choro é só um meio de comunicação, não é algo negativo de fato, né? E eu acho que o papel da consultora, muitas vezes, é de desmistificar muita coisa. Na maioria das vezes, a amamentação acontece, né? A gente chega lá, que tem alguma queixa, né? Você perguntou sobre as queixas. Uma outra queixa, além do que a Sandra citou, que eu percebo bastante nas minhas consultorias, é a sensação de baixa produção. Ah, o meu leite não é suficiente, eu tenho pouco leite, meu leite é fraco, né? O bebê não está engordando. Então, isso é uma coisa que acontece bastante também. Mas o principal realmente é mostrar para aquela família quem é esse bebê. Isso é normal, o bebê chorar é normal, claro, né? A gente tem que avaliar, mas é esperado que ele chore. Então, nessa experiência de vocês, né, nas consultorias, agora como mestrandas do programa, como que vocês enxergam o embasamento, as informações baseadas na ciência para a consultoria de vocês? Para mim, o programa fez eu olhar essa questão da amamentação de uma forma mais ampla. Aumentou a minha visão justamente nesse sentido de entender a mãe. Eu aprendi aqui que com o estudo, com essa questão científica, né, das evidências que a gente encontra nos artigos, a gente aprende de que a gente precisa fazer um trabalho juntamente com a mãe. E nós vamos para ser o apoio. Então, nós precisamos deixar ela falar, porque ela é a protagonista. E eu aprendi muito isso aqui no programa, que eu preciso deixar ela falar. Ela dizer para mim como que ela quer que eu vou ajudar ela. Ela vai dizer, eu preciso disso, Sandra, disso daqui que você está trazendo, eu não preciso. Então, por isso, voltando na questão da consultoria, a importância de ter uma consultora em amamentação é isso, que a gente vai construir, Cuidado. É o cuidado, né, essa questão da amamentação juntamente com a mãe. Perfeito. O processo do amamentar, né, vai ser feito pela mãe. E não por nós vamos ser somente o apoio delas. E a consultoria, assim, ela nos abre muitas portas para a gente participar dessa família, né? Como a Sandra falou, quem vai amamentar de fato é a mãe, né? Na maioria das vezes, mas nós consultoras, a gente acaba se tornando o apoio dessa família, né? Então, muitas vezes a gente se eleva ao título de rede de apoio. Tu havia me falado também dos protocolos, né, em relação, assim, então, ao embasamento dos acompanhamentos de vocês, né? Poderia falar para nós mais um pouquinho sobre? Quando a gente faz, porque a consultoria, ela está se popularizando, né, de maneira geral, assim. Mas quando a gente faz a formação, né, de consultor em amamentação, a gente conhece alguns protocolos. E todos esses protocolos são baseados em evidência científica, né? Eles têm atualizações constantes e todos com referências recentes, assim. Então, isso nos ajuda muito agora aqui no programa também, né? E não poderia ser diferente, minha pesquisa vai ser na área de aleitamento também. Vocês poderiam salientar para as mães, as mulheres que estão amamentando, quais são os riscos de, por exemplo, ela não procurar um apoio, né, um profissional da saúde, deixar para mais adiante, enfim, tem algum risco no processo da amamentação? Eu costumo falar que cada gota de leite conta. Então, quanto mais tempo você demorar, né, mais tempo essa criança vai ficar sem receber esse leite e, né, pode acontecer dela ser desmamada também. Então, o ideal, como a Sandra falou no início, é que essa família procure a consultoria ainda na gestação, né? Mas caso não seja possível, então que se procure no primeiro sinal de dificuldade. E também tem a questão assim, que voltando a falar do choro do bebê. Quando a família não procura saber como que vai ser o processo da amamentação depois do parto, nos primeiros dias vem pouco leite na mama, que é o processo normal da fisiologia do corpo humano. Sim. Né? Então, o bebê, ele precisa às vezes no primeiro dia somente
de uma gotinha. O tamanho do estômago desse bebê é o tamanho de uma cereja. Então, entra ali 3 ml, 5 ml de leite. Não precisa mais do que isso. No segundo dia, também vai de 5 a 7 ml ainda ele precisa. Então, ele não precisa de tanto leite assim. E o que a gente vê acompanhando as famílias? É que a preocupação maior, e às vezes nem sempre é da mãe, mas sim da família, do pai, das avós, né, dos tios que estão ao redor, que tem que dar comida para essa criança, que tem que dar mais, um volume maior de leite. Então, às vezes, acontece deles preparar a fórmula né, ainda lá no hospital, e quando se prepara 30 ml de leite. E aí oferece para esse bebê, né? E esse bebê vai dormir durante 3 horas e daí não acorda, e daí eles já pensam que o bebê está com algum problema, que o bebê não está acordando, e aí isso já começa a deixar a mãe preocupada. E uma outra coisa mais interessante, assim, que eu acho que é bom que todo mundo saiba. Quando a gente fica preocupada, estressada e nervosa, a mãe, nós liberamos na corrente sanguínea a adrenalina. E a adrenalina é um hormônio que ele faz nós ficar em alerta. Ele deixa a mulher em alerta. Sim. Por quê? Porque nós precisamos... se ele veio na corrente sanguínea, ele está avisando que algo vai acontecer e nós precisamos correr. E aí, o que o organismo faz? Ele vai segurar também o leite materno. E aí não vai ter essa liberação do leite materno. E quando ela estiver num ambiente tranquilo, num ambiente onde as pessoas vêm e dão apoio para ela, que mesmo com todos esses medos, às vezes, eu não tenho leite, não está saindo leite, o meu bebê está chorando, e, enfim, se chegar alguém e dizer para ela, sim, realmente, o teu leite é fraco, o teu leite não sustenta esse bebê, não adianta, vamos parar com isso, pega uma mamadeira, dá o leite, porque eu não aguento mais ver essa criança chorando. A mãe vai pensar, não, então, se alguém que já teve filhos, que já amamentou, que já está me dizendo isso, é porque o meu leite não é o ideal para o meu bebê. E é bem pelo contrário, né, Tainá? A gente precisa fortalecer essas mulheres e dizer para elas que o nosso leite, se nós temos leite, produzimos, a mulher produz, é porque esse leite é para o nosso filho. Perfeito para ele, né? É perfeito para ele. É por isso que eu falo que o trabalho da consultora, muitas vezes, é desmistificar coisas assim. Porque às vezes a amamentação está fluindo, né? Normalmente tem dificuldades, é possível que isso aconteça, né? A maioria dos casos, o início do processo de aleitamento, ele é mais complicadinho, mas ele flui em algum momento. E às vezes surgem questões assim, mesmo com a amamentação fluindo, né, de problemas que não existem, né? A gente tem uma professora que fala que um problema só é um problema quando é um problema. Quando a gente vê esse problema. Às vezes não é um problema e a gente está preocupada com isso. E aí quando você se preocupa, tem toda essa cascata que inibe a ejeção do leite. Isso acontece mesmo. Muito bem. Eu vou perguntar para vocês, né, mas acho que faz esse gancho na questão do parceiro, do pai. Ele também é paciente de vocês nas consultorias? Sempre. Eu acho que fecha com essas orientações que vocês fazem, né? Sim, ele deve ser, na verdade, o primeiro que tem que sentar, ouvir nós e ajudar a incentivar a esposa. Olha só. Né? E tá junto nesse processo, porque às vezes o pai diz assim, não, eu já estou voltando a trabalhar, eu não aguento. Eu não sei, essa criança só chora, eu não sei como fazer, e muito eu trago também assim essa questão da rede de apoio, né? Quem está mais próximo são as avós. E às vezes as avós, elas não deixam os filhos que se tornaram pai fazer este processo porque elas entendem que isso é algo da mulher. Exato. Na questão de trocar a fralda desse filho, na questão de ficar ao lado da mulher, de apoiar ela, de organizar a casa, né?
Então, nós temos também toda essa questão cultural, que a gente também trabalha quando a gente vai na casa fazer o atendimento. E aí a gente diz que isso está tudo certo, que é assim que eles se movimentam, né? E que está tudo certo, que o apoio deles é fundamental, mas que naquele momento a mãe e o bebê e o pai precisam estar mais conectados. E as avós vêm para ajudar em outros trabalhos, não para atender o bebê. Para o bebê tem a mãe, né? Então a gente também faz essa conversa, chama as avós junto, pergunta para as avós o que elas entendem da amamentação, como que foi para elas, e se dá para a gente tentar fazer desta forma. E eu costumo falar também que a mãe, para ela amamentar, ela precisa estar amamentada. Amamentada de carinho, amamentada de uma rede de apoio, de segurança, né? E de alguém que de fato vá fazer esses outros trabalhos que nesse momento ela não vai fazer. Porque eu faço essa comparação sempre com as famílias que eu atendo. Se vocês já acompanharam alguma ninhada de bichinho, cachorro, gato, a mãe, ela não sai de volta dos filhotes. Quando sai, ela sai, vai fazer um xixi, vai beber uma água e volta. O resto fica alheio, né? E a nossa natureza é essa. Nós somos mamíferos também. Só que o nosso mundo globalizado nos cobra outras coisas. Nos cobra que a casa esteja em ordem, que a visita que vai chegar precisa ter alguma coisa para comer. E não é isso. Agora você tem que prover para o seu bebê. O Hospital Casa de Saúde, ele tem grupos de consultoria em amamentação, né? E eu sei que tu se inseriu em alguns momentos nesse grupo, que ele é num hospital público, 100% SUS, e que esses grupos eles acontecem nas quintas-feiras, nas últimas quintas-feiras do mês, à tarde. Então, assim, como foi essa tua inserção? Qual foi nessa experiência com os grupos em consultoria de amamentação? É uma honra participar desse grupo. Eu falo assim com brilho nos olhos mesmo, porque foi uma oportunidade que surgiu para mim através do Pet Saúde, do qual eu sou preceptora. E o meu grupo é o grupo o Pet Saúde Equidades, né? O meu grupo é o grupo da maternagem. Então, a partir disso surgiu o convite para eu assumir a consultoria do grupo ali. E é maravilhoso. É maravilhoso porque a grande maioria das famílias que a gente pega ali, a gente pega ainda na gestação. Então, a gente consegue quebrar muitos mitos antes deles se concretizarem, né? Então, assim, meu bebê vai tomar 2, 3 gotinhas de leite na primeira mamada e tá tudo bem, é isso mesmo. Então, essa família, ela já vai com informação para quando a amamentação for começar. E isso é uma raridade, né? E a gente sabe que a consultoria, ela não é tão acessível, né, para as populações mais vulneráveis, assim. E o fato de ser um hospital SUS e um grupo aberto a todas as pessoas possibilita muita coisa. Então, falando dos mitos que vocês já nos trouxeram um pouco, né? Quais são os mitos que vocês também escutam e que precisam combater nas consultorias? Um deles acho que deve aparecer para a Tainá também, teu leite é fraco. Tá, então não existe pouco leite. Não existe leite fraco, não existe. O que pode existir é essa questão assim, ó, da quantidade ser pouca quando o bebê já está, vamos supor, com 10 dias, com 12 dias, né, com 30 dias. Eu fiz um atendimento de um bebê que tinha 35 dias de vida. E ele não estava ganhando peso. E a mãe tinha muito leite no peito. E aí ela foi até o pediatra e ela chegou para o pediatra e solicitou que, se não era o caso de ofertar o complemento com mamadeira e tal. E o pediatra indicou ela fazer uma consulta comigo. Ai, que lindo. E aí foi ali que eu descobri o porquê que essa criança não estava ganhando peso. Então, o que acontecia? A mãe procurou informações de que ela não devia botar meia no pezinho do bebê. E aí, o pezinho do bebê estava muito gelado. Olha só. E sempre chorando, não dormia direito e chorando. Aí eu expliquei para ela de que o bebê, quando ele está com frio, o que acontece? Ele é muito pequeno.
Então, ele precisa se aquecer. Para se aquecer, ele vai ter que gastar energia. Sim. Gastando energia, consequentemente, ele vai perder peso. E para além disso, o bebê não estava ficando tempo suficiente na mama para retirar todo esse leite da mama. Porque a mãe pensava que quando ele parava um pouquinho para descansar e respirar, ele estava ou se afogando, ou estava acontecendo alguma coisa, e ela retirava o bebê e entregava para a avó. Entregando para a avó, o bebê se acalmava. Né? Então, são esses entendimentos também que a gente precisa ouvir delas. E organizar. E ela pensava de que se o bebê estava com ela, ele estava irritado e não ia se acalmar. Daí no colo, e ela me disse, Sandra, o que eu faço? Se ele está comigo, ele está chorando. Se ele está no colo da avó, ele para de chorar. Mas era o vínculo. Perfeito. E aí aqui eu posso trazer que como aumentar esse vínculo. Uma das coisas é fazer o canguru com eles, o pele a pele, contato pele a pele, né? Se vocês pudessem deixar uma mensagem, então, para a gente ir finalizando, para essas mães, para essas mulheres que estão no processo de amamentação, o que tu diria, assim? Amamentar é um ato de amor, de doação, e falando como quem amamentou, uma doação significativa, para além daquilo que eu imaginava enquanto eu só prestava consultoria. E a consultoria, ela vem como um braço de apoio mesmo, como a gente falou antes, né? Como um abraço para essa família e dizer, eu tô aqui junto contigo e vamos junto que a gente vai conseguir, né? Então, a mensagem que eu digo, eu acho que tem uma consultora para chamar de sua, se não tiver, procure o grupo de consultoria da Casa de Saúde que a gente vai estar lá. Que ótimo, obrigada. Isso. É muito bom, assim, é isso aí, Tainá. Eu sou mãe de 2, eu amamentei os 2, eu tive todas essas dificuldades que as mães têm, eu tive, e nem com as dificuldades eu parei de amamentar, né? Eu continuei, eu segui, porque eu queria muito fazer aquilo. E não tinha ninguém, não tinha consultora na minha época para me ajudar. Só tinha as pessoas ao redor dizendo que era muito difícil, que eles não sabiam como que eu iria conseguir, mas que eles não precisavam me ajudar, porque eu era enfermeira, daí eu sabia o que eu estava fazendo, isso né? É muito comum. Então, eu quero dizer assim, ó, que você pode entender tudo sobre a amamentação, mas que neste momento você é a mãe deste filho que veio ao mundo. Então, de lembrar, mesmo que eu tenho acesso a um monte de informações, nesse momento eu sou a mãe. Perfeito. E também trago aqui, que eu acho que para se pensar, deixar para pensar, quando a gente engravida, quando a mulher engravida, ela é algo fisiológico. O cérebro dela tende a diminuir um pouquinho, porque ela tem que reduzir o seu trabalho também. Porque ela tem que deixar um pouco de energia para este bebê que está sendo gerado dentro dela. Então, tá aí outra questão para chamar uma consultora, para ajudar, nós vamos pensar para ela. Então, Tainá, Sandra, nós agradecemos muito assim, a presença de vocês terem compartilhado os saberes, o conhecimento de vocês aqui conosco, né? O Saúde em Foco, ele fica por aqui. No programa de hoje, nós falamos sobre a importância da busca de uma consultoria em amamentação. Amamentar é um direito e toda mãe merece um apoio, informação para vivenciar essa fase com segurança, confiança. Você, mulher, mãe que está amamentando, não precisa ser perfeita, como as gurias falaram, né? Você precisa de apoio. Não sinta culpa em pedir ajuda. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.